Que prazer falar com você nesse dia tão especial. Meu nome é Vabo e esse é o VaboCast, um podcast sobre people skills, as habilidades pessoais, comportamentais e socioemocionais que são fundamentais para navegar nesse mundo de incertezas. Vamos juntos? Maravilha! Hoje eu estou com a convidada que é incrível. Ela é empreendedora social. Ela fundou e é diretora-geral do Instituto ProSaber São Paulo na comunidade Paraisópolis desde 2003. Educadora, formada no magistério, graduada em psicologia e doutora em educação pela PUC São Paulo. É mãe de 3 jovens adultos, João Paulo e as 2 Marias. Vou mandar um beijo aqui para eles. Tem especialização por Stanford na formação executiva para líderes em organização da sociedade civil e pelo Núcleo de Ciência da Infância pela parceria com Harvard. É conselheira dos institutos Protea, Think Twice Brasil e ABCD. É diretora do Grupo Mulheres do Brasil e o seu sonho é contribuir para o fim da desigualdade por meio da garantia do direito de toda criança em ler e brincar. Que alegria! Maria Lins, no VaboCast! Que prazer ter você aqui conosco hoje. O prazer é meu, Vabo. Bem-vinda. Obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com você. A felicidade é toda nossa. Tenho certeza de que vai ser uma conversa super inspiradora para falar desse tema que eu sei que é a nossa paixão. Nós compartilhamos a paixão pela educação. Então, já queria começar te perguntando sobre essa sua jornada empreendedora no terceiro setor. Você, desde 2003, está empreendendo. Como você é uma empreendedora social, fundou o ProSaber. Então, conta pra gente por que você escolheu esse caminho e de onde que surgiu essa ideia e como tem sido essa jornada desde 2003. Bom, eu tenho 53 anos, é uma jornada já longa. E acho que a grande paixão, na real, que a gente compartilha é de ser professor, né? Eu sempre tive esse sonho de ser um professor, eu quero ser um professor com P maiúsculo, era o que eu queria fazer. É claro que eu sonhei antes em ser uma bailarina, primeira bailarina do Teatro Municipal, não fui. Mas o ser professor está dentro de mim, sempre tive vontade de atuar com as crianças. E nessa história, na época, eu pude escolher, no meu tempo ainda tinha a possibilidade de fazer ou ensino médio ou o magistério, que é como se fosse um ensino técnico para você ser um professor, e era o dia inteiro, então era o dia inteiro você aprendendo e fazendo, era uma formação em serviço, uma coisa bem diferente. Então você aprendia a teoria, à tarde você aplicava, e aí à noite eu estudava para fazer vestibular, porque eu não tinha aula de física, química, nada disso. Então, desde menina, isso eu tinha 14 anos, eu quis ser professora. Mas o magistério foi tão intenso que eu resolvi não fazer pedagogia e fui escolher estudar psicologia, porque eu entendia que como é que eu vou entender aquele aluno que está na sala de aula? Então, a competência que para mim fazia falta era eu preciso entender do ser humano que está ali sentado. Então, foi por isso que eu fui fazer a graduação em psicologia. E ao longo da jornada de sala de aula, dentro de escolas particulares, sempre teve ao meu lado a família. Minha mãe é educadora, minha irmã é educadora, meu irmão trabalha com educação também. Então, na verdade, quando eu comecei a ter filho, porque eu tenho 3 e tive eles cedo, eu saí de sala de aula depois de um tempo e fui trabalhar no ProSaber do Rio, que minha mãe fundou há quase 40 anos atrás, que hoje é um centro de formação de professores para mulheres da comunidade, um programa que a minha irmã toca. Então, esse pé entre um olhar para o outro, né, e o olhar para a educação, eles sempre andaram trançados dentro de mim. E durante a faculdade na PUC do Rio, eu tive uma experiência que foi muito interessante, nessas experiências que você faz fora da sala de aula, né, que foi participar de uma pesquisa na Rocinha. Então, eu fiz uma participação durante 2 anos numa equipe multidisciplinar super interessante, que o foco era trabalhar com as crianças das creches do morro, identificando quais habilidades elas tinham, qual chamava atenção. E, para mim, muito mais do que identificar aquelas habilidades, era entender o modo de viver daquelas pessoas. Aquilo, para mim, foi muito diferente, foi um choque. Porque eu dizia, cara, eu moro a 15 minutos daqui e olha as condições de vida que essas pessoas estão vivendo. Então, aquilo foi a primeira vez que a desigualdade me atravessou. E eu acho que isso é um tema super importante que
me marcou, porque a desigualdade ela tem nome, ela tem corpo, ela tem olho, ela tem necessidade, ela é gente. Então, é muito diferente você falar desigualdade, mas quando você conhece a desigualdade, quando você se depara com ela, você se desequilibra. Então, naquele momento, eu falei, gente, é isso que eu quero fazer da minha vida. Eu quero trabalhar pela desigualdade. Eu não quero que as crianças, a 15 minutos aqui do Morro da Rocinha, tenham oportunidades incríveis e as daqui, nenhuma. Então, foi a partir daí que eu acho que nasceu dentro de mim essa vontade de trabalhar em comunidade, né? E aí, vindo morar em São Paulo, vim morar em São Paulo porque meu marido veio transferido e escolheu vir morar aqui, eu fiquei desorientada sem trabalhar. Os meninos eram pequenos, um tinha 5, um tinha 4, um tinha 3. E quando eu parei de chorar, né, de ter largado o Rio, lá na escola que eles estavam, me falaram desse emprego, se eu queria trabalhar numa comunidade para ser educadora do trabalho de educação que o programa Einstein na comunidade estava desenvolvendo. E eu aceitei o desafio e foi, assim, uma abertura na minha vida de novo, resgatar o que alguns anos atrás eu tinha sentido e tinha tido essa força de querer trabalhar com a desigualdade. Fui trabalhar lá e trabalhei durante um ano e falei, cara, é aqui que eu quero botar em prova tanta coisa que eu estou estudando, tanta coisa que eu sei que pode fazer diferença, mas de que jeito? Então, na verdade, ProSaber São Paulo nasceu com uma vontade de provar que todas as crianças aprendem, desde que as condições sejam dadas. Então, acho que Mário Quintana, que me inspirava, que ele tem um verbo que diz que democracia dá a todos o mesmo ponto de partida. Eu dizia, bom, meus filhos têm a idade dessas crianças, esses daqui estão na rua sem a oportunidade de ter a escola de educação infantil, porque não era política pública para todo mundo ainda. Mas eles sabiam muitas outras habilidades que meus filhos não sabiam. Sabiam empinar pipa, sabiam ter uma habilidade corporal gigantesca, mas se eles não aprendessem a ler e escrever na idade certa, provavelmente a escolaridade ficaria abalada. Então, esse nome de empreendedora social, isso vem depois. Se a gente olha para trás, não tinha esse nome. Eu tinha uma vontade de fazer uma coisa, fui lá e fiz. O problema que era gigante, né? Como resolver o problema da desigualdade, né? Não, eu quero pegar umas crianças e alfabetizar, era essa a ideia. E a primeira turma foi assim, menino, você está estudando? E eu fui para a rua perguntar, você está estudando? Não. Cadê tua mãe? Ah, tá não sei onde. Falei, então entra aqui, me dá seu nome, vai chamar tua mãe. Então foi assim, a primeira turma, primeiro aluno, Luiz Fernando. E claro que também ninguém faz nada sozinho. Na época, uma amiga minha topou trabalhar e me ajudar nisso, e foi super legal. Então, o primeiro aluno chamava Luiz Fernando? Luiz Fernando, inesquecível. Interessante esse nome, gosto desse nome. É? É o meu nome. Luiz Vabo é o Luiz Fernando, atenção! Revelações no VaboCast, prestem atenção. Que Luiz já é difícil o pessoal saber que tem, agora o Fernando então é mais difícil ainda. Luiz mas Fernando. É isso. Luiz Fernando Vabo, mas já bolhei, já virou Vabo, mas olha aí essa sincronicidade. Viu? Do primeiro aluno, eu que também sou seu aluno, sempre aprendo muito com você, todas as nossas interações, mas muito legal. Então, esse programa do Einstein já era o Pro ou era antes do Pro? Não, antes do Pro, uma experiência fora do Pro, onde eu trabalhei dentro da comunidade. Para conhecer a comunidade, eu trabalhava, depois eu saía, pegava uma professora e rodava para entender, para conhecer os outros lugares. E foi nesse momento, enfim, já morando em São Paulo, que eu conheci a filha do Paulo Freire, a Madalena Freire, que virou minha grande orientadora de trabalho. Ela é ainda até hoje. E eu fui conhecer e escutar as mulheres que transformavam as suas casas em escolinhas, aquelas que recebiam as mães das vizinhas para elas poderem ir trabalhar. Então, foi bastante interessante, porque foi uma pesquisa de campo, sem eu saber que eu estava fazendo pesquisa de campo, mas eu escutei bastante antes do Pro existir. Não foi um planejamento, porque eu não sou da área da administração. Depois tudo faz sentido, mas intuitivamente eu queria escutar as pessoas para entender aonde as crianças ficavam antes de ir para a escola, dado que não havia escola para todo mundo naquela época. E o programa do Einstein já era em Paraisópolis? Era. Ah, já era. Sim, existe há muitos anos, eu não sei há quantos anos, mas eles têm um programa grande lá dentro, não só na área da educação, da saúde, e tinha uma parte muito grande de educação. Diminuiu, mas ainda é bastante forte. E é então por esse motivo que você escolheu fazer o Pro São Paulo em Paraisópolis? Foi.
Porque já estava lá acostumada, já tinha começado esse projeto com o Einstein que já tinha lá. Mas vou te contar uma curiosidade. Essa coisa de que você, hoje, eu entendo que isso é do empreendedor, né? Como é que apareceu este imóvel, né? Como é que essa portinha azul ali que você conhece foi a escolha? Porque na capa da Folha de São Paulo, eu queria já fazer isso, tinha uma manchete que dizia: os imóveis em Paraisópolis, imóveis em São Paulo aumentam o aluguel. E era uma foto de uma pessoa com um celular e também a manchete, a notícia embaixo dizendo que também em Paraisópolis os imóveis estavam mais caros. Eu peguei o telefone desse celular, liguei e fui atendida por uma pessoa que me rodou para mostrar imóveis e a gente acabou escolhendo esse. Olha só, que legal. E foi escolhido na frente do Einstein, porque se os meninos se machucassem, eu já era mãe, era só atravessar a rua para consertar. Quando eu fui lá, é perto do Einstein, na né? frente, Eu lembro. Na frente, então, pois é. Não, legal. Então já era uma região também que você já conhecia, já estava frequentando. Muito legal essa frase do Mário Quintana: democracia, então, é quando todos têm a oportunidade de ter o mesmo ponto de partida, que vai ao encontro daquela ideia da igualdade de oportunidades. Ou seja, não é a igualdade em si, mas a igualdade de oportunidade, que você possa fazer com que as pessoas possam ter acesso, e então, a partir desse acesso equalizado, conseguir cada um desenvolver a sua habilidade, ter o seu próprio caminho. E aí, queria te fazer duas perguntas. A primeira é sobre a Maria empreendedora, que na época, como você comentou, não era empreendedora, mas estava começando a sua jornada, não tinha esse nome. Queria explorar as emoções que você sentiu. Primeiro você citou vir do Rio para São Paulo. Aí depois essa ideia de fazer o projeto part-time no Einstein. Depois, efetivamente, mergulhar de cabeça e começar. O que você sentiu? Tinha muita clareza? Tinha dúvida? O que você explora nesse sentido? Bom, primeiro que foi... a ideia do nascimento do PRO foi... Eu trabalhava o dia inteiro, né, nesse emprego do Einstein. E eu tinha 3 filhos pequenos. Numa cidade diferente, eu tenho um problema mental de geografia. Eu não conseguia me localizar por nada aqui, porque era o guia 4 rodas, que você abria, procurava a rua. Então, era um problema. Então, eu dizia assim: já sei, vou fazer o que eu gosto, mas meio período. Portanto, vou criar um projeto de educação que eu vou trabalhar, vou ser dona do meu nariz, vou trabalhar. Então, na verdade, ele nasceu assim. Em termos práticos, eu achei que ia facilitar a minha vida. Aí, conversando com o pai de uma amiga minha, falei assim: vou fazer isso ano que vem. Ele falou: mas você acha que você vai trabalhar menos? Claro, muito menos. Claro que 4 meses depois eu já estava trabalhando 20 horas por dia. Mas eu acho que as grandes emoções são assim, é uma expressão que não é boa também, mas é assim, a sensação é que eu botava aquele negocinho do cavalo aqui do lado e eu não olhava para o lado, eu cismei, era isso que eu queria fazer. Então, dá licença, é quase aquele dá licença que eu vou à luta, dá licença que eu vou à luta. Então, tinha a escuta desse território que eu tinha feito 1 ano antes, tinha a escuta daquele lugar, mas as pessoas que diziam: não vai dar certo, que confusão, para que você vai fazer num lugar que na época podia parecer que era perigoso, ou a dificuldade de construir, etc. Nada daquilo me abalava, eu tinha uma certeza absoluta: eu vou ensinar esses meninos a aprender a ler. Então, as emoções, claro que eram de desafios. Teve um episódio que uma vez uma pessoa me pediu dinheiro, me constrangeu no meio do processo da construção, e eu conversei com uma pessoa mais velha na época, que tinha mais experiência lá na comunidade. Ela falou: Maria, você está trazendo cimento, você está trazendo um sinal de que você pode ajudar com dinheiro outras pessoas. E eu falei: ai meu Deus. Aí eu dei uma parada, na verdade me assustei naquele momento, parei e falei: daqui a pouco eu volto. Demorou 1 mês e voltei de novo com a obra e, portanto, a gente aluga o espaço em abril e eu só começo a dar aula em agosto. Eu era professora da época. Então, porque teve tinha medo sim, mas eu acho que tinha tanta certeza que você vai saltando os obstáculos com a força que tem. E aí eu acho que usa muito aquela frase, né? Não é medir o seu tempo, mas é a sua energia. Então, eu ia medindo. Se eu estava muito preocupada, dava uma diminuída, no dia seguinte dobrava a energia quando eu estava já revigorada. Ou seja, um exemplo das habilidades pessoais, de foco, de determinação, de uma vontade muito grande de perseguir esse sonho. E, claro, naturalmente, obstáculos iriam surgir e surgiram.
mas perante esse tamanho desse sonho, você foi seguindo adiante, foi tocando barco. O Vabocast é um oferecimento da GUP, a HR Tech líder no Brasil. Veja na descrição desse episódio condições especiais para você também se tornar um cliente GUP e transformar a sua gestão de pessoas. E aí a outra pergunta dentro desse ponto que você trouxe, queria pegar a sua visão sobre uma discussão em relação à desigualdade, porque tem alguns que comentam que o problema não é a desigualdade, o problema é a pobreza. Se a gente subir a barra e todo mundo não tiver uma condição mínima, então tudo bem você ter uma desigualdade porque está todo mundo a partir de um patamar mínimo. Outros já dizem que não necessariamente, que talvez a desigualdade em si é uma raiz de um problema principal. Eu queria pegar a sua visão sobre esse debate. Não sei se eu tenho uma resposta, Vabo, mas eu acho que hoje, eu acho que se houver um patamar mínimo, justo, decente, digno e muito bom, e ter uma variação, acho que faz parte da individualidade e da vida. Agora, o tamanho não é a desigualdade, é um abismo que tem. Então, eu acho que isso não tem como viver desse jeito. Então, eu não sei se tem uma resposta, é um ou outro, mas certamente o que a gente tem hoje está muito aquém do que a gente precisa como uma vida digna, né? E muitas vezes, talvez as pessoas fiquem presas no assistencialismo, na ajuda, mas eu acho que a gente tem que trocar essa palavra, né? Paulo Freire que ensina isso também, de assistencialismo para assistência. Assistência toda vez que você dá a dignidade para aquela pessoa. Um saco vazio não fica em pé. Então, você dá comida, dá as condições, mas o assistencialismo, você mantém a pessoa naquele lugar. E a gente não quer manter ninguém naquele lugar. A gente quer que, com a ajuda de uma boa educação, e não é só educação, a educação não é a salvação de tudo, é um sistema, a educação, é a saúde, é um sistema familiar, do jeito que ele for, que consiga dar suporte para o desenvolvimento emocional integral daquela pessoa. Então, eu acho que essa é um pouco a questão, é a gente subir, mas subir tudo, né? Não é ou uma coisa ou outra, né? Perfeito. E uma outra coisa que me ocorreu também, conforme você estava comentando, que é uma palavra que entrou no vocabulário público recente, que é a palavra privilégio. Nós estamos numa posição de privilégio por termos tido um ponto de partida mais favorecido, seja em relação à oportunidade do local que a gente nasceu, da família que a gente nasceu, do entorno que a gente nasceu. Queria também pegar a sua visão sobre esse ponto do privilégio, se é um debate que faz sentido, se não faz, e como é que a gente pode se posicionar perante essa realidade de desigualdade e esse ponto específico das pessoas que têm essa questão do privilégio. Eu acho que o que eu venho nos últimos anos trabalhando pessoalmente, né, como autoconhecimento, é a questão da humanidade. Como é que eu posso ser um ser humano cada vez melhor? E eu acho que a tomada de consciência do privilégio, ele é ponto de partida. Eu sou uma privilegiada por ser branca, por ter nascido na Zona Sul do Rio, de pertencer a uma família que teve todas as oportunidades de me bancar numa escola particular, todas as faculdades que eu quis fazer. Então, eu acho que isso é tomada de consciência. Se eu não tenho a consciência de que eu tenho um privilégio, como é que eu vou olhar para o outro e achar que o outro tem necessidades básicas, ou ele está numa escola que precisa de investimento? Eu vou achar que ele tem que trabalhar, correr atrás para ter. E não funciona assim, não existe uma meritocracia que a pessoa não tem as condições, entendeu? Então, para mim, tomar consciência do privilégio, olhar para dentro e ver, olha o tamanho do seu privilégio. E qual é o tamanho da sua responsabilidade quando você tem um privilégio desse tamanho, né? Você pode passar a vida fingindo que não tem, mas eu escolhi olhar, ver que eu tenho um privilégio e poder contribuir e deixar um mundo minimamente melhor. Que é um pouco daquele debate da questão do give back, né? Ou seja, dado que eu recebi da vida uma série de oportunidades, como que eu consigo então tomar essa consciência e me responsabilizar por também tentar retribuir de alguma forma, dentro da possibilidade de cada um e do desejo, da iniciativa de cada um para isso. E aí, sem dúvida, esse é um debate interessante, porque a meritocracia, então, ela só vai funcionar se o ponto de partida for o mesmo. Se você tem pontos de partidas diferentes, a meritocracia começa a ficar um pouco abalada, porque fica injusto até.
É, o ponto de partida e as condições de viver, né, Vabo? Assim, muitas vezes você está no mesmo trabalho, você tem todas as condições de chegar em 15 minutos, a outra pessoa está levando 3 horas. Você tem que entender que são vidas diferentes, entendeu? Então, às vezes, o cara dá uma cochilada ali no trabalho e você está fresquinho, acordou um pouco, muitas horas depois, fez ginástica, chegou lá todo feliz, e o quanto tempo essa pessoa está no transporte público para chegar ali. Então, eu acho que não é... Começou todo mundo numa mesma escola, tá tudo igual. Eu acho que tem condições, ele volta para algum lugar que não é o seu. Então, acho que isso é para tomar atenção. Agora, tem um ponto que eu acho bastante interessante, que essa coisa pode ficar parecendo muito mecânico, sabe? A fala, ou não sei se é mecânico ou vazio, a fala, preciso give back. Você só entende, só compreende ou só vivencia de verdade quando você... de novo, conhece quem é o outro, essa humanidade. E aí você se apaixona por gente e você não quer aquilo, porque aquela pessoa, de novo, tem um nome, aquela pessoa tem um lugar que podia ser melhor de viver. Então, eu acho que essa é a diferença, porque quando a gente só lê estatística, a estatística é muito fria. A estatística diz, é do outro, é para fora. Então, a gente tem que sempre lembrar que estatística tem cara e coração, entendeu? Ou seja, não é um número apenas, Não. é uma pessoa que está ali vivendo numa super dificuldade, num sofrimento, e talvez desenvolver uma outra people skill chamada empatia, compaixão, você perceber que interessante que eu não passei por isso, mas como que eu posso agir para minimamente, milimetricamente, dar uma contribuição pequena que seja, ou média ou grande, para que aquela realidade, de alguma forma, possa ser menos pior. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que é uma boa provocação. Mas então nós temos uma bailarina que tinha sonho de ser bailarina, que virou uma professora, que virou uma educadora, mas que com o decorrer do tempo foi virando uma gestora de uma ONG. Uma gestora que precisou aprender administração, precisou aprender técnicas de gestão. Então como é que foi essa transformação da professora em gestora? Ou eu aprendi ou eu quebrava. Então, hoje em dia... Tem até uma frase lá em casa que o meu marido diz que todo mundo devia aprender administração. E eu acho que é verdade. Assim, eu nunca imaginei nada disso. O meu mundo era da psicologia, da educação. E aí, em 2013, a gente... não chega a ser assim é uma tomada de consciência de uma habilidade que eu não tinha. Então, a gente olha para a nossa fonte de arrecadação. Isso o PRO já tinha... já tinha 10 anos. A gente olha e a gente era dependente de uma fonte, mas eu nunca tinha parado para perceber isso. E na mudança de governo também, na gestão aqui em São Paulo, ia dar ruim. A gente não ia ter esse repasse de alguma lei de incentivo na época. Então, ou eu aprendia a diversificar aquilo, e não significava só captar outros recursos, era aprender como fazer uma gestão. Então, eu achava já que o nosso programa de educação, ele tinha excelência, porque as crianças entravam de um jeito e saíam de outras. Elas entravam, a gente chama, né, pré-silábicas, quando você escreve feito uma cobrinha, você não reconhece letras, e a criança voltava para o mundo alfabetizada. E eu considero que é um programa de excelência, mas eu dizia, eu quero que o PRO seja tão excelente em administração, na gestão, como ele é do ponto de vista pedagógico. Então, foi um mergulho nesse mundo da gestão. Então, começou essa nova jornada em 2014, quando eu busquei ajuda para aprender as diferentes áreas de uma organização, porque o nosso foco era o pedagógico. A entrega para o mundo era pedagógica, mas e aí eu me dei conta, não existe uma entrega para o mundo se eu não tiver a raiz e um tronco sustentando toda essa beleza que a gente entrega para o mundo. E aí, então, 2013, 2014, 10 anos de PRO, a excelência do pedagógico começou a ir para a excelência da gestão, e aí chegou 2016. O que aconteceu em 2016? 2016, a gente teve eu não estava ainda nessa excelência toda de gestão, e foi um ano, novamente, de mudança de governo federal, né? E eu acho que o terceiro setor, ele sente imediatamente qualquer política econômica, qualquer mudança em política, tudo a gente sente. Nós somos os primeiros a doação não chegar, e isso impacta diretamente. A gente tomou uma decisão de ser uma organização social sem fins lucrativos. A gente faz de graça, a gente entrega essa educação de forma gratuita. Portanto, a gente precisa do outro, a gente precisa da filantropia.
e o dinheiro parou de chegar. E eu sempre fui muito transparente com os professores, dizendo, gente, se vocês encontrarem um outro lugar que pague melhor, que dê segurança para vocês, podem ir, tá tudo bem. Então, esse foi um dos momentos que eu falei para os educadores. Eu falei, gente, ano que vem vai ser um ano muito difícil. Sempre não da noite para o dia, mas sempre com planejamento. E todo professor tem que ter um bom planejamento. Então, as pessoas foram buscar outro rumo e a gente diminuiu muito o nosso trabalho. Então, de muitas turmas, a gente passou a ter uma turma. Então, a gente começou o ano de 2016, era uma cara bem deprê, assim, era uma turminha, era uma coisa de eu dizer, gente, como eu vou sair dessa enrascada? Já estava na jornada de buscar essa gestão, mas a gente estava numa enrascada. E aí o autoconhecimento, ele entra assim como uma ferramenta poderosérrima. E eu fui buscar ajuda. Eu acho que a gente, Vabo, troca muito essa ideia do flow, né? Como é que a gente se alimenta de outras coisas para voltar para dentro do nosso trabalho, do nosso negócio? Eu fui buscar uma formação bem inusitada, era uma formação internacional, super imersiva, de um instituto chamado Amani, que era com empreendedores sociais do mundo inteiro. A galera bem mais nova do que eu. Mas aí teve um dia de meditação solo, no mato, e aí eu estava embaixo de uma árvore, era outono, e aí veio um insight que eu falei, gente, eu só estou passando pelo outono. O outono é a época das frutas. Olha quanto fruto eu já produzia. Tá tudo bem. Então, o tá tudo bem foi um alívio aquele insight, voltando para o Pro. A gente estava passando por um momento difícil, mas tinha muitos frutos. Então, eu comecei a olhar para esses frutos. E olhando para a escassez, que era a grana e o cotidiano, eu tive a gente, enfim, também brainstorming com quem ficou. A gente criou um programa muito mais barato, muito mais eficiente e super bonito, que é o Ler e Brincar, que as crianças hoje ficam menos tempo no Pro, diminuiu muito o nosso custo e é lindo igual. Então, ele nasceu literalmente do caos. Queria pegar essa sua visão do modelo de educação. O que é o Ler e Brincar? E também, dentro dessa pergunta, a gente sabe hoje, saem todas as notícias de que nós temos a pirâmide invertida da educação brasileira, um investimento gigante na educação superior, e reza a lenda de que o que realmente importa é a primeira infância. Então, isso realmente faz sentido? Ou seja, a gente deveria botar 80% do recurso público na primeira infância? Queria pegar a sua visão sobre isso. Eu adoraria. Eu acho que a educação infantil, né, todos os estudos falam da primeira infância, da importância e como isso marca o cérebro, todas as janelas de aprendizado para o resto da vida. E tem um conceito, uma tecnologia sensacional que se chama brincar. A criança precisa brincar. Olha a desgraça que a gente está vivendo hoje, que é todas as crianças com o celular na mão. Como pode uma criança não interagir com o outro, não brincar, não fantasiar? A criança, nessa etapa da vida, ela está vivendo um mundo simbólico, são as criações, ela fala sozinha, ela tem amigo imaginário, ela constrói narrativas. Então, esse é um momento riquíssimo, que a criança deveria jamais estar com o celular na mão. Então, o Pro entende isso, acredita piamente nisso, e a gente entrega um tempo de brincar para a criança, onde a criança brinca livremente. Não é livremente numa correria desenfreada, é livremente no seguinte sentido, a gente dá o suporte para ela escolher o que ela quiser. Então, se você for na hora, um pouco antes do momento do brincar, você vai ver que tem os cantos do faz de conta, então tem o hospital, é a coisa mais linda do mundo, ver as crianças dizendo, como é que é? É coração, mas você vai ficar bom. Coisa mais linda do mundo, ver as crianças brincando com o outro. Na hora que ela brinca com outra, ela está reapresentando o mundo para o outro. Não é representando, ela está reelaborando aquele mundo para o outro. Então, a gente tem os espaços da escola, da UBS, a gente tem os espaços da pizzaria, onde eles montam lá a comidinha, da feira, e eles ficam berrando as promoções da feira. É a coisa mais linda. Os espaços de construção, claro, o espaço do corpo também maior na quadra, que não é gigantesca, mas eles correm bastante, de tanque de areia. Biblioteca. Tá? E uma biblioteca maravilhosa, o espaço da leitura. Então, esse tempo do brincar, para a gente, ele é constitutivo, ele é condição da humanidade da criança, de um ser humano. E nós, adultos, a gente parou de brincar, e toda vez que a gente brinca, a gente vê, nossa,
que delícia que foi brincar. Então, eu acho que voltando para a sua pergunta, que são os pontos da educação, a gente lá no PRO investe em a gente é um contraturno, lembrando, a criança hoje, a política pública da educação infantil na comunidade está quase 100% resolvida, ou seja, tem vaga para todo mundo, para quase todo mundo. Então, a gente é o contraturno e a gente escolheu 2 eixos, a leitura e a brincadeira. Então, é esse tempo de brincar, porque muitas vezes os pais acham, nossa, meu filho é hiperativo, mas ele só precisa de espaço para brincar. Pensando numa comunidade onde o espaço é super restrito e muitas vezes os pais têm medo da criança ficar na rua, né, para poder brincar, a criança fica com essa energia presa em casa. Então, essa condição de poder brincar e ensinar a ler e escrever. Então, é isso que a gente faz lá no PRO. A gente mergulha essa criança nesse mundo da leitura. Tudo está escrito. Tudo tem paredes escritas e a gente mergulha as crianças na literatura infantil. E de qual idade até qual idade? De 4 a 7. 4 a 7. Então, se a escola é de manhã, eles vão à tarde. E se a escola é à tarde, eles vão de manhã. Sim. Legal. Conheça o meu livro. Falar em público é para você. Perca seu medo, desenvolva sua oratória e aprenda a ouvir melhor. Mais informações na descrição desse episódio. E o que você aprendeu, Paraisópolis, comunidade? O que você aprendeu nesses 20 anos, mais de 20 anos que você está lá? Eu acho que o grande aprendizado é a potência e a força das pessoas que moram lá, né? Muitas vezes a gente tem de olhar para a carência, o que falta. E o meu olhar é muito para a abundância, né? A abundância dessas famílias no afeto, no cuidado com as crianças, na vontade de que os filhos tenham uma condição de vida muito melhor do que ele já teve. Então, é uma comunidade que cresce bastante, tem líderes comunitários incríveis, tem muita coisa acontecendo lá, mas eu acho que a grande força é a abundância. Essas são as pessoas que moram lá e fazem aquilo acontecer. Então, vou dar aqui uma pincelada rapidinho sobre a minha pesquisa de doutorado. E o meu foco, como eu falei, eu estudo uma área que é a psicologia da educação, né? Pensar na pessoa que aprende. E tem um mini eixo de trabalho no ensino médio, que é o projeto de vida, é você contribuir para o projeto de vida do jovem, né? E eu queria entender como o menino de comunidade, ele pensa projeto de vida. E num primeiro momento, quando eu fiz essa pergunta para eles levaram um susto. Que projeto de vida? O quê? Eu falei, meu Deus, eu preciso me aprofundar mais. Então, o jeito que foi para eu descobrir como eles pensam de uma forma não rasa foi convivendo com eles uma vez por mês. A gente fazia uma imersão no sábado de manhã com um grupo de 12 jovens, que eu chamei de jovens pesquisadores, porque depois eles foram para a rua fazer perguntas para outros jovens. Foi entender como é que eles se sonham, né? Como é que eles elaborariam um projeto de vida. E é muito interessante porque a potência que eles veem na comunidade, o amor que eles têm para a comunidade, eu acho isso muito bonito. A variedade, eles sabem ter a posição crítica de o lixo na rua, o córrego que enche, a batida policial, o funk que muitas vezes não deixa dormir, o pancadão, como eles chamam, mas a abundância de oportunidades para aquelas pessoas que conseguem identificar esses pontos de luz. Então, acho que foi bastante interessante ver através do olhar dos jovens, né? Como é que a comunidade é o lugar do amor e do coração deles, né? Muito bacana. E teve algum momento que você pensou em desistir? Eu acho que ainda penso, já sim, já não. Eu acho que tem eu acho que existe uma pressão, né, que um dia a gente debate, que é a escala, né? Eu acho que isso é uma questão. A escala eu preciso o tempo todo estar pensando na escala. De que jeito eu escalo uma educação que eu acredito que precisa ser pessoal, que eu acredito que é na relação, na troca. Como é que eu faço isso? Ao mesmo tempo, se eu não faço isso, como é que eu recebo recursos apesar de eu considerar o impacto gigantesco, como é que eu recebo recursos de uma coisa que, comparado a outras, são muito maiores, não sei em que profundidade, mas também muito bons. Então, acho que esse é
é sempre um dilema que vive dentro de mim, né? Como é que a gente escala num modelo de educação que faz sentido e, ao mesmo tempo, como é que a gente atrai recursos para esse modelo de educação que não sei se ele é moderno. Então, o que é a tecnologia está aí o tempo inteiro, cada vez mais um EAD. Então, como é que a gente traz essa percepção de que no aprendizado é o outro, é a troca com o outro que faz você crescer, né? A experiência é o que te atravessa na pele. Então, não adianta dizer para uma família, você precisa ler para o seu filho. Essa resposta, isso eles já sabem. Mas ele, algum dia, você contou uma história para ele. Ele já vivenciou o que é sentir a emoção de ouvir uma boa história. Então, isso é no dia a dia. No dia a dia que você faz, você promove essas experiências que entram nos poros das pessoas. Nem tudo que é moderno é bom. Então, essa coisa que você trouxe do celular, e eu agora que estou com minha filha de 1 ano e meio, e esperando o Pipo chegar em janeiro, sem dúvida, as últimas pesquisas mostram que celular na mão de crianças de até 2 anos de idade é como se fosse equivalente a pegar uma faca e colocar no cérebro da criança. O atraso que vai ter motor, cognitivo, social, dessa relacionamento, dessa troca. Então, a gente tenta ter uma política lá em casa de 0 telas até 2 anos de idade, para não dizer que é 0, momentos assim, precisa fazer uma inalação, precisa de um pouquinho de atenção. 5 minutos é o limite máximo, 2 vezes por semana, 5 minutos. Esse é o que a gente está ali, que é praticamente 0. E aí, depois de 2 a 12, 2 a 14, pelo menos 2 a 12, a gente quer também não dar celular. Essa vai ser a nossa tentativa. Ou então, para ela não vai ter, mas vai ser pontualmente, então vai ter um trabalho na escola com um tablet. Então, nesse momento, você vai usar o tablet. Mas depois, eu não cheguei ainda lá porque ela está com 1 ano e meio. Então, depois eu vou estudar ser pai de acima de 2 anos. Mas eu já acho que ela é uma pré-adolescente. Já cito que a Lelê é uma pré-adolescente. O que você tem para me orientar, Maria? Pelo amor de Deus. Eu acho que fica firme nos seus princípios. Porque é verdade, você vai ser levado, dragado, ela vai vir com todas, ainda mais filha de vocês dois, com todos os argumentos de por que ela precisa ter um celular, ou por que... A gente nem sabe o que vai evoluir, né? Que a amiguinha tem. Todo mundo tem, então fica firme, porque ela tem certeza que ela vai agradecer depois. E é preocupante mesmo, porque veja a inteligência artificial, né? O que é o poder de um chat GPT que resolve tudo? Então, a criatura o tempo inteiro está na tela, depois ela tem na vida escolar tudo que o ChatGPT pode ajudar. Imagina a Lelê já no Fundamental 1, 2, o quanto que é o tempo de pensar, de ter momento de reflexão, de crítica sobre alguma coisa, de olhar de uma forma complexa as coisas, se tudo está dado. Grande desafio. E o momento mais difícil foi lá 2016 mesmo? Ou teve algum outro momento também que foi super... Eu acho que eu vivo um momento que é difícil, que é um segundo momento de virada, né, de mudança. Eu acho que vale ressaltar que esse momento de 2016 foi muito involuntário. Eu não escolhi criar um novo programa. As condições foram postas e eu estava num momento de ou muda ou vai dar errado. E agora é uma decisão. Eu escolhi sair da operação, do dia a dia, do todo dia, ser a responsável por tocar o bumbo. Isso pareceu na época uma coisa, há 2 anos atrás, ai que gostoso, até tem um pouco mais de tempo quando veio na minha cabeça essa ideia, mas a possibilidade de ter mais tempo para outras coisas me fascinava, porém eu nunca imaginei que fosse tão difícil. Então, a sucessão é um processo, não é da noite para o dia, não é porque você entrega a chave para alguém, isso está dado, porque eu acho que ainda mais quando é empreendedor social, não tenho experiência de uma vida corporativa, mas é filho. Então, você passa adiante aquilo que você fez com o seu olhar, né? E também a clareza, que é muito difícil, é você saber... O momento que o Pro hoje vive, eu não sou a pessoa para tocar, porque eu não tenho as habilidades que ele precisa. Uma organização que era minúscula,
E hoje, 20 e tantos anos depois, 21 anos depois, que tem 60 e tantas pessoas no quadro, não sou eu a pessoa que sabe fazer isso. Tem gente muito melhor para fazer. Então, apesar de racionalmente estar tudo claro, emocionalmente é um luto você deixar de fazer alguma coisa. Então, eu tô meio o Tarzan, sabe? Que ele tá num cipó e eu vou pular em outro cipó ou em vários, mas você tá no momento, aquele instante é um instante de muito frio na barriga e de qual é o próximo cipó. Então, acho que esse ponto é bastante interessante. Teve uma pandemia no meio, então também quero saber a sua visão da questão da pandemia, mas efetivamente sucessão é curioso, porque a gente tem a oportunidade de estar lá com o Bernardinho, que é muito paralelo do esporte, com o Baza, que é muito paralelo do mundo corporativo. Então, você traz aí o paralelo do mundo do terceiro setor. No final, é ser humano. Independente em qual vertente vai atuar, é ser humano. Então, quando fala sucessão, é o maior tabu que existe nas empresas em geral, porque os seres humanos acabam sentindo isso. Ou seja, você está jovem ainda, mas você teve essa humildade de reconhecer que estas habilidades você não teria, ou se fosse para ter, teria uma energia, um custo muito grande para obter, que talvez uma outra pessoa que tem um outro perfil que já chegaria jogando de forma mais fácil, e você poderia ter um novo papel hoje como presidente do conselho, não mais no dia a dia operacional. Então, eu lembro que a gente conversou na época, teve pandemia no meio também aí, em que você estava tomando essa decisão, e aí a Márcia veio. Então, fala um pouquinho mais sobre essa escolha que você teve e como é que é, então, depois desses 3, 4 anos, como é que foi passar esse bastão, como está sendo essa transição e se realmente esse tabu é algo que é um bicho de 7 cabeças ou dá para a gente saber lidar com ele? Bom, eu acho que Bernardinho me ajudou, né? Eu me inscrevi, eu sou da primeira turma. É verdade. Para a primeira turma que seria presencial no ano de 2020 do curso de gestão. Nós estamos indo agora para a turma 18. Veja bem. 18 turmas. Então, meu entusiasmo naquela época foi, nossa, que legal, vou fazer um curso com outras pessoas de outras áreas. Eu imaginava que se tivesse, ia ser uma pessoa numa turma de terceiro setor, no máximo eu e mais uma, mas, que nem foi o caso, mas eu sempre, ao longo dos últimos anos, eu percebo que as dores são as mesmas, seja no mundo corporativo, seja no terceiro setor, porque fala de ser humano. Então, essa jornada é muito parecida. Então, o onboarding precisa ser o mesmo, é o mesmo, a sucessão é a mesma, a contratação, tudo do curso de gestão é o mesmo. Então, eu acho que lá eu comecei a pensar e veio a pandemia, a gente acabou fazendo curso online, que super funcionou, todo mundo aprendendo a trabalhar daquele jeito, e o Bernardinho me falou, Maria, só de você estar pensando é porque você já foi, você já não está mais lá inteira. E eu acho que aquilo também foi uma ajuda de tomar de consciência. Se eu não estou mais lá inteira, é justo com a organização que precisa também dar um salto e vivendo um momento tão difícil que foi a pandemia. Então, o processo começou ali, mas se efetivou de fato 2021, 2022, e hoje, 2 anos depois, está muito mais fácil, tanto que eu estou falando com você de forma tranquila. Talvez se eu falasse com você 1 ano e meio atrás, ainda teria muito choro e, ai meu Deus, mas agora está super tranquilo. E concordo, é um tema tabu, na verdade, porque você se apega, você não quer largar a mão daquilo, porque não sei se passa inconscientemente por uma coisa ou de fracasso, ou de... eu não sei do que é, mas certamente a humildade precisa existir, porque você não tem que se colocar como centro. O centro, para mim, é claro que é a organização. O propósito, para mim, é muito maior do que o meu protagonismo. Então, se eu estou com um propósito no centro, fica muito mais fácil. Se você está gostando desse episódio, imagina levar esse conteúdo para o seu time. Conheça as minhas palestras e treinamentos e aproveite essa oportunidade para provocar e desenvolver liderança e habilidades pessoais em sua equipe. Mais informações no descritivo desse episódio. Conta pra gente alguns números do Pro. Você falou que são 60 pessoas hoje no time, quantos alunos?
O PRO, eu acho que a gente teve um salto muito grande em 2018, nesse processo de tornar uma organização referência em gestão. A gente participou de uma formação bem importante de gestão na Ambev. E a gente ganhou um mentor e ele fez uma pergunta bastante interessante que foi assim: Maria, se você quer ser referência, como é que você só atende esse número de pessoas, sei lá, na época, 100 e poucas crianças todos os dias? Eu falei, não, eu atendo isso, é verdade, mas eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso. Ele falou, mas é tudo isso que você faz. Então, ele também me ajudou a olhar de uma forma mais macro. Então, hoje o PRO, ele é uma organização que trabalha de uma forma muito... na forma de um ecossistema, no sentido, um programa alimenta o outro, um programa depende do outro. Então, eu tenho esse Ler e Brincar, que todo dia tem 200 crianças. Eu tenho uma biblioteca que, por dia, passam 120 crianças, mais ou menos, 120 pessoas, porque tem adultos que entram todo santo dia. Eu tenho um programa de jovens, que eu faço formação de jovens de ensino médio, que são 50 jovens lá, 3 a 4 vezes por semana. Eu tenho um programa de... dentro da biblioteca são outros programas, então a gente atende todo mês, fora que a gente se multiplica dentro das escolas públicas, então a gente faz um trabalho de recreio também nas escolas públicas do território. Então eu vou dizer que a gente impacta, né? A gente atinge, o PRO atinge diretamente, são 2.000 pessoas todo mês, né? Fora um trabalho novo que você não conhece. Olha aí. Eu tenho uma parceria com a Amazon e a gente está trabalhando em 20 municípios do Brasil, em escolas públicas, em que a gente está fazendo a formação de guardiões da leitura, onde esses educadores estão sendo trabalhados por mim para incentivar os meninos a levarem livros para casa. A gente mandou livro, mandou estante, umas sacolinhas lindas, e está muito legal. Até agora eles emprestaram 5.000 livros, e as crianças estão encantadas de poder levar o livro para casa. Então, e fazer a leitura pelo prazer, para a criança ouvir boas histórias. Então, isso é um trabalho que também está se espalhando aí pelo Brasil. Olha aí a pergunta da escala sendo respondida com essa parceria da Amazon e os Guardiões. Sensacional. Queria te fazer uma pergunta sobre a evolução do setor de ONGs, do terceiro setor. O que você enxerga, como era final do século passado, quando você começou, hoje em dia, e quais são as perspectivas para frente? Uma evolução rápida dessa trajetória da ONG, até você comentou a questão do assistencialismo e tal, ou seja, tirando essa visão, mais a visão mesmo de como é que tem evoluído. Vab, eu acho que o terceiro setor, ele evoluiu no sentido de a gente tem todos os processos mais organizados, todas as organizações, não é todas, muitas organizações estão muito estruturadas. Então, a gente tem estruturas e organização, muitas vezes, muito melhor que muitas empresas. Então, de auditoria, de prestação de contas e de equipe, isso é maravilhoso. Mas o que eu acho que a gente não pode perder é o nosso propósito. A gente não é uma empresa. A gente não a gente não busca lucro, a gente não quer nada disso. Então, isso eu acho que a gente não deve nunca se perder. Eu acho que a gente está estruturada, aprender com os outros setores, como eu ainda preciso aprender muito com o setor público, a pensar a escala, né, o para todos, eu acho super importante. Mas, então, assim, a evolução é gigantesca. E as organizações que estão começando, elas são lindas de ver, porque o que é lindo é que a organização nasce do território. A política pública, ela nasce no grande, ela não conhece o território. Quem conhece o território, é a organização social. E foi isso que salvou tanta gente na pandemia. É aquele lugar que está no território e conhece o nome de todo mundo que mora naquela rua, que conhece aquela pessoa e aquela família. Então, é muito bonito de ver essas organizações comunitárias, né? E que vão ter o processo delas de maturidade, porque o que eu digo maturidade e essa organização toda é que hoje, para você conseguir recurso, você tem que ser o rigor é gigantesco. Então, isso eu acho que está chato, assim, no terceiro setor. Tudo é edital, você entra no edital para conseguir algum recurso, tudo são
competições que eu acho que é zero saudável. E eu estou vendo que você está participando também como conselheira de uma série de outras organizações. Então, eu queria que você contasse como é que é esse seu trabalho como conselheira. Queria que você falasse do Grupo de Mulheres do Brasil também, que eu particularmente acho muito inspirador. Conta para mim conta para a gente como é que é esse trabalho seu, fora do PRO, né? Que o PRO também te alçou para esses outros voos. Então, eu acho que essa é a ideia, eu poder contribuir na medida em que a gente entende que existe uma matriz, né, de humanidade, de estrutura, que você pode contribuir com o outro, eu amo isso. Então, eu contribuo com as organizações que fazem sentido para mim. Tem uma que é de saúde, que é para contribuir com as mulheres para terem acesso ao tratamento de câncer de mama. Então, o meu olhar é um olhar para aquela mulher, é um olhar do terceiro setor, como é que eu posso contribuir? A outra faz educação para a paz. Olha que coisa mais linda, a gente pensar numa educação para a paz, é o que a gente quer, menos polarização, que a gente encontre consenso. Então, Mas pai e mãe ou só pai? Paz, P-A-S, para carioca. pai, paz. Para paz. Sensacional. Então, a outra trabalha com dislexia, que tem a ver com as dificuldades de educação também no cotidiano de sala de aula. Então, eu sou muito feliz de poder contribuir. No Grupo Mulheres do Brasil, eu acho que ele é de outra natureza, porque ele é muito grande. Então, a gente poder vivenciar, experimentar, ter uma líder como a Luiz Helena, que é do diálogo, da troca e de juntar e de buscar as coisas fragmentadas e juntar tudo, é uma experiência incrível, né? De olhando sempre para o bem comum. Então, no grupo a gente é dividido em várias causas, todas a serviço das ODSs. Então, é uma experiência muito bacana. Eu acho que naquela ideia que eu tinha te dito, né, de como é que eu posso ser uma pessoa melhor, acho que essas experiências me fazem uma pessoa melhor porque eu conheço outras realidades. E no grupo, enfim, tirou o véu para mim de muita coisa, de visitar presídio, de visitar Nordeste, de visitar a seca, de trabalhar o racismo, o meu racismo, né? Como é que você se enxerga também como uma pessoa que pode trabalhar para um mundo melhor, antirracista. Então, acho que tudo isso se aprende na troca e convivendo e saindo da sua bolha. É um excelente convite para quem nos assiste sair da bolha, entender realidades diferentes e conseguir mapear o seu próprio privilégio e ver de que forma pode retribuir uma sociedade melhor. E aí, para fechar esse nosso primeiro bloco, queria te perguntar, você citou a sua pesquisa de doutorado, eu sempre fui mordido, ou de tempos em tempos a mosquinha do doutorado tenta me morder, mas não mordeu ainda, né? Eu achava que tinha mordido, mas não. E eu, depois terminei o mestrado, pensei algumas vezes em fazer doutorado, mas até agora não tomei coragem. Recomenda, não recomenda? É muito doloroso mesmo? Tem que ter a coragem. Por que você fez doutorado? Eu também não, na verdade, assim, eu acho que era mosquinha o tempo todo. Quando eu fiz tudo velha, né? Velha quer dizer, não fiz aos 20 não tá nem na metade da sua vida ainda, tá super jovem. Eu sei, mas não fiz embalada na graduação. Acho que o empreendedorismo, que hoje a gente sabe que foi empreendedorismo, né, social, de fazer uma coisa, ocupou todo o meu tempo. Então, eu acho que eu fui buscar o mestrado muito mais na linha de trocar, entender o que as pessoas estavam fazendo, estudando, e que já foi com 40 e tantos anos, e o doutorado ficou ali logo depois, porque a academia te leva a querer outros títulos, né? E quando eu peguei a coragem, foi 2020, entrou a pandemia. Então, na verdade, nada pode ter sido tão bom para mim do que ter participado do doutorado durante a pandemia, porque o foco foi a atenção do sofrimento, da dor, ele foi para outro lugar. Então, eu tive que ter muita disciplina, porque foi um aprendizado para todo mundo vivenciar aulas online, mas foi um presente. Mas, enfim, a pandemia, graças a Deus, foi embora e eu precisei terminar. É como você escolher ser um maratonista. Você abre mão de muitas outras coisas para você cumprir seus treinos, sua alimentação, seu sono. Então, foi uma dedicação, foi uma escolha. Então, você escolhe trabalhar X horas por dia, de estudar e de entregar. Você vivencia a fase escolar, né? Da nota, da entrega, da disciplina.
E da pesquisa que você tem que ter muita autonomia. Não existe uma pessoa cuidando, olha, já leia e fiche. É sozinho, você vai na sua busca. Então, é um desafio. Eu recomendo porque depois é muito bom. Mas, e você é muito disciplinado, Val, então manda bala. Depois do Filipe, depois, senão Carol, ela vai precisar de você. Pois é, pois é. Vamos então para o nosso bloco final aqui. Eu vou te fazer algumas perguntas no estilo ping-pong para você recomendar alguns elementos aqui para a nossa audiência. Então, primeiro eu queria, de todos os livros que você leu, ama, adora, queria pedir para você recomendar um livro que você acredita que foi um livro que marcou sua vida. Eu vou ter que recomendar 2, porque eles falam da mesma coisa e falam tá do liberado, que eu falei. tá liberado? Então, tem um que se chama A Humanidade, agora eu esqueci o nome do autor. E o outro é o Conto da Ilha Desconhecida, que é do Saramago. Eles falam da gente olhar... Não, vou falar da humanidade. Humanidade é uma pesquisa, são dados mostrando... Muitas vezes a gente fica com um lado muito pessimista. O ser humano é ruim, o ser humano é não sei o quê. E esse livro traz como a humanidade é boa. Como foi a colaboração entre as pessoas que fez a gente chegar muito mais longe. Então, é um livro muito otimista. E o Conto da Ilha Desconhecida, na verdade, você só consegue tomar consciência das coisas se você se afasta. Então, eu acho que ele é bem rápido, acho que tem até na internet, mas eu recomendo para todo mundo, que é a tomada de distância. Boa. E se você pudesse tomar um café com uma pessoa viva ou morta, para você receber uma mentoria, quem seria essa pessoa e que pergunta principal você faria para ela? Cara, eu acho, nessa linha também dessa minha construção de diálogo, de escuta, de entender o outro, tem um filme que é o Diários de Oslo, não sei se você já viu, mas os mediadores da paz, eles eu queria fazer a pergunta para os mediadores da paz, que fizeram para o Shimon Peres, o Arafat, e daqui a pouco eu lembro outro. E eles precisavam chegar num acordo, isso é a história real, e o filme é feito a partir dos diários. Eles precisavam chegar num acordo para o Oriente Médio. E a habilidade desses mediadores, eu acho que isso que eu queria aprender. Porque hoje a gente está num mundo muito polarizado, num mundo em que o preconceito está na largada. E você assistindo o filme, depois vamos debater, é muito legal, porque eles precisaram encontrar a humanidade do outro. E esses mediadores souberam fazer isso. Não era o representante lá da autoridade palestina, ou o representante de Israel, eram as pessoas que precisavam chegar num acordo. É muito bonito. Então, essa habilidade, né? Quais são as habilidades para você ser um bom mediador? Como é que você traz a humanidade de cada um e despe o outro do CNPJ que ele vive? Em especial nessa situação que eu considero como sendo a maior estupidez humana, que é a guerra. Exato. Acabaram os diálogos em qualquer sentido, econômico, político, social, religioso. Acabou o diálogo. Vão para as vias de fato, violência pura. Isso, a história da humanidade é permeada por diversos momentos como esse. E, sem dúvida, essas pessoas que estão ali negociando a paz é uma posição bastante poderosa, difícil, mas que tem muito aprendizado. Nós tivemos a oportunidade de estar juntos numa viagem para Israel. A gente foi lá no reencontro da nossa turma lá do OPM. O que você aprendeu lá naquela viagem para o Oriente Médio? Eu acho que, de novo, é essa potência, a alegria das pessoas, a história de você se construir com o que você tem, de novo, com a potência das pessoas. Eu acho que a alegria que eu experimentei lá, o amor pela terra, pelas pessoas, me marcou bastante. Muito interessante, de novo, fora da nossa bolha, né? No ambiente, um território que é marcado por conflito de todas as espécies. Então, realmente, muito interessante. Você já citou uma frase do Mário Quintana. Queria te perguntar, pode ser essa, mas pode ser outra. Que frase, que se você tivesse a oportunidade de colocar no outdoor para toda a humanidade ver, que frase você escolheria? Renato Russo.
Quem me dera que o mais simples fosse visto como o mais importante. Eu gosto da simplicidade, eu gosto do... Por isso que é o ler e o brincar, são coisas tão simples. A gente não precisa inventar muita moda, é simplicidade. Eu acho que é isso que dá paz, né? Que é naquela mesma linha de Leonardo da Vinci. Simplicidade é o último grau de sofisticação. Viu? É isso. Então, realmente, isso aparece também... No Bruce Lee também falou essa frase. Bruce Lee ele falou assim, quando eu comecei na minha arte marcial, na minha marcialidade, um soco era soco, um chute era chute. Aí depois eu fui crescendo, fui evoluindo, mudando de faixa. Aí não era mais soco, não era mais chute, era ha, hi, ho, hey, ho. Aí eu finalmente cheguei na faixa preta, na faixa coral, no último grau. E aí o soco voltou a ser soco, chute voltou a ser chute. É isso. Complica as coisas. Complica, foca no simples. Sem dúvida, sem dúvida. Muito poderoso. Que é aquela imagem também daquele filme do resgate lá dos meninos na montanha do time que caiu do Uruguai lá nas Cordilheiras, o primeiro filme mais antigo, não de agora. Eu me lembro, não é no filme, é no livro. O protagonista, ele sempre dizia, é um passo depois do outro, é um passo depois do outro, é um passo depois do outro. Então, o simples é isso, é um passo. Não é uma complicação, deixa eu construir um foguete aqui com esse gesto para conseguir chegar. Não vai. É um passo. Isso é interessante, esse ponto que você trouxe, porque estamos gravando hoje aqui, meio de julho, e ontem eu assisti o Divertidamente 2. Ah, eu não fui ainda. Então, eu recomendo, bem legal, então, sem muitos spoilers, mas um filme que a gente, de novo, acha que é para criança, mas claramente teve muito apoio de neurocientistas por trás e tem lições maravilhosas. E uma delas é exatamente essa, porque a vilã do filme, acho que não é um spoiler, já está todo mundo sabendo, a protagonista é a alegria, que foi do primeiro filme, e a vilã é a ansiedade. E aí ela exatamente comenta esse ponto, de que a ansiedade está fazendo 50 mil planos para o futuro, uma complexidade gigante, quando na realidade a nossa preocupação deveria ser com o momento presente. Claro que eu tenho que planejar, tenho que sonhar, mas isso é muito mais no âmbito da intenção do que no âmbito da expectativa. Expectativa é a mãe da frustração. A intenção é algo que me ajuda a sonhar, a planejar, a andar, caminhar, mas sempre pensando no passo depois do outro. Vou correr a maratona, eu devo pensar no 42º quilômetro ou no primeiro passo que eu vou dar e depois no segundo, depois no terceiro passo. Isso é o que está sobre nossa gestão. No xadrez também tem muito isso. No xadrez, o foco não é no checkmate. O foco é, dado o tabuleiro que está posicionado nesse momento, vou fazer a melhor jogada possível. E se eu a cada lance puder fazer a melhor jogada possível, o checkmate é inevitável. Se eu penso só no checkmate, eu tirei minha cabeça do presente, vou para o futuro, perco a possibilidade de fazer a melhor jogada. Então, novamente, Renato Russo aí, simplicidade, abrindo várias diferentes. Pois é. Vou deixar um desafio para quem nos assiste e para você que vai assistir o filme Divertidamente 2. E o desafio é responder a seguinte pergunta. Tem as 5 emoções primeiras e surgem 5 novas. Das 10 emoções, 2 não têm o nariz. Tem um motivo para elas não terem o nariz. Então vou deixar esse desafio e tentar descobrir por que essas duas emoções... Vou mandar inbox para Vabo. Responde. Manda para mim um direct para quem descobrir por que essas duas emoções não têm o nariz, quais são elas e por quê. Então é bem interessante essa reflexão. Quero saber se vocês captam. Próximo. Existem 440 mil palavras nessa bela língua portuguesa, última flor do Lácio. Qual é a palavra que define Maria Cecília Lins? Eu acho que é acolhimento. Eu levo o outro a sério, eu acolho. Bem conectado com tudo que falamos até agora. E quando é que você percebeu que essa era a palavra que mais... Porque em alguns momentos que você estava falando do PRO, agora, por exemplo, eu senti seu olho brilhar. Toda vez que você fala dos projetos do PRO, nós temos um projeto assim, temos um projeto assado, o olho fica ali e é fogo puro. E quando é que você percebeu que acolhimento era... Eu acho que é o outro que me diz, não sou eu que sei. É quando nas devolutivas, na encontro, a pessoa agradece, obrigada por você ter
me escutado, obrigado por ter me acolhido. Então, é o outro que diz sobre você, né? Muitas vezes a gente nem sabe que isso, ou você pode achar que é ok. Então, acho que deve ser bom. Muito bom. Não poderia ser diferente, até porque acolhimento tem a ver com o outro, né? Então o outro é uma grande... Agora, Vava, só um parênteses. Diga. Quando eu tinha 17 anos, eu tive minha primeira turma de professor numa escola no Leblon. E teve um dia que, eu não sei, devia ser alguma aula entusiasmada, e uma criança desenhou um papel e me entregou, aquela coisa que a criança faz, entrega no meio da aula. Maria, seus olhos brilham. Achei legal. Tenho esse caderno até hoje. Tá vendo? Mas é verdade. É. Mas é verdade. Sabe que esse é um KPI legal, esse é um bom indicador. É o brilhômetro dos olhos. Toda vez que isso em entrevista de emprego é legal ver, ou então quando a pessoa está realmente ou vivenciando o seu propósito, na ação ali, ou falando sobre ele, toda vez em que eu vejo uma pessoa com esse nível de brilhômetro dos olhos, eu vejo que ali tem a paixão. Ali tem o potencial que virou potência. Uhum. Porque a pessoa transparece dessa maneira, ou seja, aquilo é potência de vida mesmo, quando a pessoa está ali no seu ikigai, no seu propósito, no seu lugar de potência, no termo que a gente quiser usar. E isso inspira muito. Que bom. Inspira muito. Uhum. Como você cuida da sua saúde? Me conta, eu sei que também recentemente, já acompanhei, você está cuidando bem da saúde, deu uma emagrecida, conta pra gente aí, o que você tem feito? Eu, enfim, 53 anos eu faço para cuidar do corpo musculação, que antes eu achava insuportável, hoje em dia eu nem penso muito, acordo e vou fazer musculação. Então acho que a musculação é condição hoje. E eu voltei a correr. Então, assim, porque eu acho que a evolução da corrida é muito rápida, né? Então, eu também não tenho nenhuma pretensão de correr hoje, eu digo, né? Nenhuma meia maratona, nem maratona, quero ficar feliz ali nos 10K. E é uma delícia. Então, eu faço aula de corridas em grupo e faço corrida sozinha. Então, acho desse jeito e tento cuidar da alimentação, né? Que é desafio. Alguma coisa específica da alimentação? Nutricionista ou vai... Não, eu faço com um cara que me ajuda nessa fase da idade, comer mais proteína, enfim, pensar nos picos glicêmicos. Então, toda essa história hoje em dia me orienta. E isso é cuidar da saúde do corpo, né? Da carcaça. Mas eu acho que tem uma coisa da saúde mental que é um tempo... Eu não sou uma pessoa muito barulhenta, então eu sou introvertida. Então, eu acho que existe... essa coisa do silêncio, que é a meditação, eu uso o Peloton para me guiar na meditação. Então, acho que isso, sempre que eu lembro, eu tenho aquele 5 Minutes Journal, que é você escrever as coisas do dia, também ajuda. Então, acho que isso ajuda muito a saúde mental. A espiritual está meio capenga, mas ela está ali. Eu sempre acendo uma velhinha, estou tentando me conectar, mas eu acho que é um pilar importantíssimo. Muito legal. Então, essa questão de corrida e musculação também a vida inteira. Eu sempre preferi esporte coletivo. Então, futebol, depois vôlei, depois beach tênis também. Natação quando era mais criança. Mas a corrida e a musculação, durante muito tempo eu fugi. E hoje depois do tempo passei a interpretar como remédio. Beleza? Tem que fazer, e hoje eu gosto. Para mim foi remédio que virou gosto. Pois é, você vai evoluindo, a própria disciplina, o hábito vai sendo criado. E é fundamental, a gente ter o músculo ali forte para segurar. E esse ponto eu trouxe do barulho, do silêncio, relacionado à saúde mental, saúde emocional. Muito boa a ideia da meditação e do diário, de 5 minutos. Você escrever, pensar e refletir sobre as suas emoções. Eu recentemente fiz a imersão do Murilo Gun. Eu conheço muito o Murilo, né? A gente já participou de algumas meditações com ele. Então, pois é, o Murilo, a Dani de Maria, que é a esposa dele, os dois juntos, muito bacana a imersão. E eles têm um modelo que eles chamam de PMDB. PMDB, nada a ver com o partido. Significa o seguinte, ele sugere o PMDB, que é um plano de minimização de distrações e barulhos. PMDB, plano de minimização de distrações e barulhos. Que essa é uma excelente forma de desenvolver a saúde emocional, em especial para quem mora em cidade grande. Porque barulho, é buzina, é gritaria, é confusão, não sei o quê. Quanto mais a gente conseguir tirar as distrações, que é a notificação do celular, interrupções e barulhos em geral externos, mas também os barulhos internos, a nossa própria voz ali da nossa mente falando com a gente,
sem dúvida isso vai contribuir mais para a nossa saúde mental e emocional. Gostei. O que é sucesso para Maria Lins? Cara, Vaba, do ponto de vista assim, profissional, que eu acho que tem um conceito do Paulo Freire que fala muito da inteireza, né? Inteireza você é um ser humano inteiro. É difícil, às vezes, você separar o profissional do pessoal. Eu sou a Maria. E o sucesso que eu experimento no trabalho, né? Eu não tracei uma meta de sucesso, mas, de novo, é o que o outro me fala, e eu uso uma frase horrível, mas é assim, já posso morrer atropelada. Eu falo, todo mundo sabe que eu falo isso lá no Pro. Mas quando eu vou numa biblioteca, numas férias ou num dia de semana e tá cheia, tá lotada, quando você vê aquele pai que foi com a criança enquanto espera a hora na UBS, foi ler um livro para o filho. Eu olho aquilo, eu digo assim, gente, sucesso absoluto que a gente criou. Quando uma criança está emperrada, que não aprende de jeito nenhum, aí vem a professora e diz, olha o que ele conseguiu. Eu digo, posso morrer atropelada. Isso para mim, assim, é o sucesso de uma coisa que a gente desenhou e que a gente não sabia, intuía, mas não sabia, que ia chegar em experiências tão bonitas e tão importantes para as pessoas. Então, de novo, são cenas, né, do cotidiano, da organização, que dizem isso é um sucesso absoluto. Então, o que é felicidade para você? Cara, felicidade eu acho que ela é instantes, né? Ela é momento de plenitude, não é o tempo todo uma pessoa feliz. Até a imagem boa, estou pensando, é de um eletrocardiograma, né? A gente é assim, se a linha está assim, morreu. Então, eu acho que são esses instantes de plenitude que você diz, ai, que maravilha. Esse ai, que maravilha é felicidade pura. Então, seja o ai, que maravilha, uma comida que você está com a família ali comendo, é uma viagem, são momentos de felicidade que, na verdade, vem a sua experiência de vida junto, né? Então, são momentos de plenitude. Momentos de plenitude. Somos instantes. Somos instantes. Queria deixar o espaço livre aqui, a câmera aberta, para você deixar seus contatos, contar quais são os projetos que vêm pela frente, quais são as novidades do PRO ou alguma outra iniciativa que você queira. Se alguém quiser entrar em contato para conhecer mais o PRO, para ir lá visitar ou para fazer alguma doação, quais são os contatos e quais são os projetos que vêm pela frente? Legal. Então, assim, o meu nome é enorme, então é Maria Cecília Lins, @prosabersp.org.br. Pode me contactar, ou no meu celular também, 11 98332 7926, pode me chamar que eu atendo. Então podem me chamar. Acho que o que a gente vem pela frente é essa ideia da escala do PRO nas parcerias, né, de aumentar essas parcerias pelo Brasil no foco de algumas metodologias. Eu estou bastante entusiasmada com isso. E eu acho que eu tenho sonho, enfim, de juntar as organizações, né? Quem está fazendo a mesma coisa, como é que a gente se junta para navegar mais forte, para mais longe? Então, quem quiser, quem está trabalhando com leitura, com criança, alfabetização, ou quem é de outra área completamente diferente, mas que vai nos ajudar a pensar a tecnologia, a pensar nesses desafios de escala, todo mundo é bem-vindo. Eu gosto de juntar conhecimentos diferentes, porque acho que ele chega em algum lugar bem mais legal do que se eu estivesse pensando sozinho. Então, podem me procurar. Muito legal. Eu queria deixar um presente para você aqui, que é o nosso caderninho do Vabocast, nossa caneta, a caneca, também o meu livro. Muito bom. Vou deixar aqui de presente. Esses presentes, eles foram dados para a gente pelo Prieto, então se você quiser conhecer mais o trabalho da Tangram, que é um grande abraço aqui para o nosso amigo Prieto, que é a empresa líder de presentes e brindes corporativos no Brasil, patrocinadora aqui do Vabocast. Dá uma olhadinha na descrição aqui, que tem 10% de desconto para você na primeira compra. Também agradecer a GUP, nossa parceira, nossa patrocinadora premium aqui da segunda temporada do Vabocast. Mandar um abração lá para a Mari, para a Bruna, para o Gui, para todo o time da GUP. E se você também quiser ser cliente da GUP, dá uma olhadinha aqui na descrição do episódio, que tem 15% de desconto para você também ser um cliente dessa empresa que é a líder de gestão de recursos humanos, gestão de pessoas no Brasil, para você também transformar a sua gestão de pessoas. Vou deixar aqui também na descrição do episódio o link para a nossa imersão de gestão de pessoas. Estamos indo para a turma 18. Maria nos deu a honra de ser da turma 1. Turma 1, 2020, depois 2021 lá na pandemia, aquela coisa.
Então, se você quiser vir fazer parte também, dá uma olhadinha aqui na descrição, vai ser um prazer. E, para a gente fechar, queria agradecer a sua generosidade, essa aula que você deu para a gente de educação, de acolhimento, de brilho nos olhos, e abrir aqui a câmera para a sua mensagem final. Que mensagem você gostaria de deixar aqui para quem nos assiste? Procura o outro, é a pessoa que trabalha com você, a pessoa que está servindo o café, a pessoa que abre a porta para você, ela é uma pessoa. Então, esse brilho no olhar que o Vabo está dizendo que eu tenho, que você leve também para as outras pessoas e cumprimente, se conecte com as pessoas, porque quando você se conecta com o outro, a gente acha um caminho em comum. Senhoras e senhores, Maria Lins no VaboCast! Se você gostou desse episódio, não esquece de avaliar e manda para mim uma mensagem lá no Instagram, @vabo23, o que você mais aprendeu e que te inspirou dessa conversa com a Maria. Grande abraço a todos e até o próximo VaboCast. O VaboCast é um oferecimento da GUP, a HR Tech líder do Brasil. Não se esqueça de avaliar o episódio, compartilhar com seus amigos e me seguir no Instagram, @vabo23. Até o próximo VaboCast!